Entre as alterações mais significativas promovidas pela Convenção e depois pelo ECA, na estruturação dos sistemas de justiça juvenil e socioeducativo brasileiros, está a mudança de concepção sobre a institucionalização. Observar o que acontece com a medida de internação permite compreender o princípio que fundamenta as alterações nesses sistemas e a criação de um modo de intervenção específico para autores de atos infracionais. Você acabou de ouvir a Bruna Guise, vice-coordenadora do NEV, lendo um trecho do seu texto sobre justiça juvenil e sistema socioeducativo para o Relatório de Direitos Humanos no Brasil. Durante as últimas semanas, estamos falando sobre esse texto e lembrando como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei que traz requisitos do sistema de garantia de direitos humanos para essa parte do sistema de justiça, fazendo uma composição que não é, ou não deveria ser, um paralelo com a justiça criminal. O tema de hoje são as formas de institucionalização de adolescentes previstas pelo ECA, para tentar se afastar da lógica punitivista para adolescentes. Eu sou Cristina Ochoa e este é o Cidadania 21, podcast do Relatório de Direitos Humanos do Brasil, produzido pelo Alan Felipe e por mim. Podcast Cidadania 21, uma parceria do NEV com a Comissão Arnes e com a Unpox, um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil. Como a Bruna Guise aponta no seu texto, entre as inovações mais significativas no sistema de justiça juvenil produzidas pelo ECA estão as medidas socioeducativas em meio aberto. As medidas em meio aberto, que a gente chama, que são essas medidas que não envolvem restrição ou privação de liberdade, elas são vistas, principalmente depois da aprovação do ECA, que coloca muito claramente o caráter negativo, coercitivo da privação de liberdade, ou entende a institucionalização como a privação de um direito, elas ganham uma importância muito maior. Porque justamente essas medidas em meio aberto, elas poderiam ser vistas como boas alternativas ao encarceramento, a lógica do encarceramento, de que a única saída que nós temos para responder aos atos infracionais é a internação, é o encarceramento. Mesmo que a medida em meio aberto seja uma boa alternativa para as medidas de privação de liberdade, os dados apontam que ela pode estar sendo usada de maneira excessiva, de modo complementar e não alternativo à medida de internação. De outro lado, quando a gente olha para as medidas em meio aberto, roubo e tráfico continuam estando entre as infrações mais importantes, mas aparece também outras infrações menos graves, como furto, lesão corporal, uma série de atos infracionais que a gente pode entender que as medidas em meio aberto elas estão atingindo um grupo de adolescentes que não seria internado de qualquer maneira. Então, é como se o sistema estivesse se expandindo, Então, ao invés de ser uma alternativa àqueles casos em que o adolescente seria internado, as medidas em meio aberto elas são aplicadas a outros adolescentes. E o que você tem, na verdade, é a ampliação do alcance do sistema de justiça juvenil e socioeducativo. O ECA é uma legislação construída tendo como base as normativas de direitos humanos internacionais, mas conforme mostramos nas últimas semanas, ainda há obstáculos para a implementação plena e a construção de um sistema de justiça juvenil e socioeducativo alinhado com todos esses princípios no Brasil. Para se aprofundar no tema, você pode acessar o artigo completo da Bruna Guise no site do NEV, www.neve.prp.usp.br e entrar na aba Relatório de DH. O Cidadania 21 é o podcast que traz destaques do Relatório de Direitos Humanos no Brasil, junto com rápidas conversas com seus autores. Se inscreva no YouTube e assine no seu agregador de podcast para não perder os próximos episódios. Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV-USP. As atividades do NEV têm apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPITS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alan Felipe, Cristina Ochoa e Rafael Benchimol, colaboradores da comunicação do NEV. A edição é de Alan Felipe.